Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, o problema que você está passando, Deus está contigo e vai fazer algo novo essa noite. Deus é o Deus de milagres e o Deus de milagres está aqui, o Espírito Santo está aqui e você veio e Deus vai fazer em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 18, 1 a 6. Quero compartilhar uma passagem muito conhecida, mas eu vou destacar algo que não é muito lembrado nesta passagem. Trata-se de um princípio de extrema importância. Jeremias 18, de 1 a 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, faça a tua vontade hoje aqui. Senhor, eu disse, faça a tua vontade. Fala conosco esta noite, precisamos de algo sobrenatural aqui hoje. Te pedimos, Pai, em nome do nosso poderoso, majestoso e incomparável Rei, que em breve voltará, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus está a ponto de ensinar o profeta Jeremias uma das lições mais interessantes da Bíblia. Uma lição que até o dia de hoje é um pouco ignorada, e a vocês vão entender o porquê. Uma lição que, se você conseguir compreender, e seu espírito conseguir discernir, seu intelecto conseguir decifrar, isso servirá como resto para a sua vida, servirá para o resto da sua vida. E o contexto da história é simples. O Senhor fala ao profeta Jeremias: eu vou te ensinar uma lição. Aí eu posso falar: o Senhor fala ao pastor Samuel, o Senhor fala ao pastor Davi, o Senhor fala ao pastor Felipe, o Senhor fala ao João, a Maria. Eu vou te ensinar uma lição. Muitos de nós sabemos que como o vaso se trabalha no barro, né? Como você constrói um vaso. O oleiro, ele pega a lama, né? A terra molhada, coloca naquela mesa que gira na roda, e quando aí a lama está molhada, ele consegue moldar o vaso. É assim que funciona, é assim que um oleiro cria um vaso. Mas agora vem o Senhor e diz a Jeremias que iria ensinar-lhe uma lição. E quero que você vá a esta casa e comece a observar esse processo. Vá até a casa do oleiro e comece a observar o oleiro. E aí está o contexto da história. E o mais importante é que você entenda isso: o oleiro é o Senhor, e o barro ou vaso somos nós, com o que nossa vida representa, porque não somos seres externos ou materiais, somos um espírito que vive em um corpo. O vaso que o Senhor apresenta ao profeta Jeremias representa a sua vida, representa a minha vida. Agora veja algo que temos aqui que é muito interessante. O profeta Jeremias recebe a revelação que o oleiro representa o Senhor, e que ele tem em suas mãos não é mais um vaso, é a minha vida e a sua vida. Até aqui entendido? Amém? E ele está observando, está olhando, está ajustando, e o Senhor me toca, o Senhor me dá forma, e de repente o vaso que estava fazendo se quebra, o vaso se rompe, se destrói, se parte em 1000 pedaços. E esse, meus irmãos, é o grande mistério da vida cristã, é o grande mistério da igreja cristã. Talvez o grande mistério da humanidade, algo que as pessoas não conseguem entender, que mesmo que você esteja nas mãos do Senhor, a sua vida pode romper-se em 1000 pedaços. Ninguém falou amém agora. Eu vou repetir: mesmo que sua vida esteja nas mãos do Senhor, ela pode se romper em 1000 pedaços.
Isto é um mistério absoluto, um total mistério, porque as pessoas não conseguem entender que mesmo sendo cristãs, mesmo amando a Deus, mesmo tendo Deus em suas vidas, estando na presença do Senhor, na vontade do Senhor, em um momento, num piscar de olhos, tudo pode desmoronar, tudo pode quebrar. Meu irmão, é incrível isto. O profeta disse: espera um pouquinho, Senhor, eu preciso olhar novamente o que o Senhor me revelou, porque não estou entendendo direito. O vaso que sou eu, o vaso que é a minha vida, o oleiro que é o Senhor, que está me dando forma, que está me tocando, que está me abençoando, que está tratando comigo. Sua vontade está sobre a minha vida, a sua presença está sobre a minha vida, e de repente tudo cai em colapso, de repente tudo se quebra. Isso parece uma loucura, não? Você está na mão de Deus e de repente tudo se quebra. E aí você pergunta: como é possível que nossa vida possa partir em pedaços, mesmo estando nas mãos do Senhor? Pois bem, meus irmãos, é possível sim. E eu acredito que talvez muitos que estão aqui hoje podem testificar que está acontecendo isso em sua vida hoje. E eu quero primeiramente mostrar 4 inimigos dos cristãos que atuam justamente quando veem que sua vida está neste contexto, quando te veem, quando a sua vida está desmoronando, quando você está em tribulação, quando você está com problemas no casamento, problemas de saúde, psicológico, econômicos, problemas espirituais. Estes 4 inimigos vem com uma doutrina que promove em todo cristão que está passando por tribulação, e fazem isso em 99,9% de todos os cristãos. Mas deixe-me te perguntar algo. Levante sua mão se você está passando por algum momento difícil. Se você olhar para o lado, quase todo mundo levantou a mão, inclusive eu. Você viu que eu levantei a mão também. Então, meu irmão, eu coloquei o título desta mensagem: quando o vaso se quebra, quando a sua vida se despedaça, quando a sua vida se rompe em pedaços, quando do nada tudo aquilo que você pensou que estava no lugar, quando você está na presença de Deus e sob as bênçãos e as promessas de Deus, de repente você começa a atravessar momentos difíceis, momentos de crises. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Posso ouvir um glória a Deus? A Bíblia diz no Salmo 34:19: muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor te livra de algumas. O Senhor te livra de algumas facinhas? Não, todas. O Senhor te livra de todas. Fala para o seu irmão aí: todas. Mas eu quero começar falando sobre esta doutrina, que cada vez que estamos atravessando um problema, nos acusam, nos interrompem, nos colocam para baixo. E o primeiro inimigo é o diabo. Diga aí: o diabo. Meu irmão, diga aí: diabo. Crente não pode ter medo do diabo não. Fala aí: diabo. Fale sem medo. Em Mateus 4, Satanás vem e diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, por que tu está passando fome? Se tu és o Filho de Deus, por que tem que ir para a cruz? Se tu és o Filho de Deus, por que está tendo problemas de acusações? Se tu és o Filho de Deus, por que está passando pelo que está passando? Por quê? Porque na verdade o inimigo quer colocar na cabeça de Jesus, ele quer colocar na sua e na minha cabeça que nós temos algum tipo de problema. Quando temos esse tipo de problema, Deus não está mais conosco. E é isso que o inimigo fala, é isso que o inimigo diz. Mas eu venho te dizer algo hoje, meu irmão, que o diabo é mentiroso. Você acredita nisso? Você pode acreditar, meu irmão. O diabo, ele é um mentiroso. Você conhece aí a história do filho pródigo. Ele entendeu que embora estivesse lá no chiqueiro, seu pai continuava sendo seu pai. Meus irmãos, eu tenho 2 filhos, Pedro, Felipe e o Arthur.
E não importa a fase que eles vivem, o que eles estiverem passando, se estão bem hoje, se estão mal, se estão regulares, se estão na bênção, se não estão, eles continuam sendo meus filhos, e não importa o que o seu filho ou sua filha esteja passando, você continua sendo pai, você continua sendo a mãe deles. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nós, sendo maus, sabendo ser bons para com nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial, que é bom na sua essência, que não nos abandona no meio da prova. Então, meus irmãos, cuidado com a mentira do diabo, não creia nisto. E Satanás disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, por que está no deserto com fome? Porque está a ponto de enfrentar a cruz? Deus não está com você? Mentira do diabo, isso é mentira do diabo. E a primeira doutrina que o inimigo promove quando você estiver em tribulação é levá-lo a crer que Deus não está com você. Meu irmão, fuja disso, amém? E o segundo inimigo que eu quero te mostrar aqui é o mundo. Está em Mateus 27, 38 a 44, diz: e foram crucificados com eles 2 sacerdotes, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Olha que interessante isso. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Veja o mesmo termo que Satanás usou no deserto, continuando aqui, verso 41. E diz assim, da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiam em Deus, livra-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Percebe que cada vez que sua vida desmorona, como este vaso que se quebra, as pessoas do mundo vão dizer que Deus te abandonou. Elas vão dizer: Deus não está mais contigo, Deus é uma mentira. O Senhor esteve com Jesus desde o momento em que ele subiu na cruz. O Senhor esteve com Jesus quando Jesus ressuscitou. Deus nunca abandonou Jesus. Eu não sei para quem eu vim falar isso hoje, meus irmãos, mas não acredite nessa mentira do mundo. Em Atos 28:4, lemos que Paulo estava na ilha de Malta e acabara de ser mordido por uma cobra. Paulo estava na vontade de Deus, a caminho de cumprir a sua maior missão, que mudaria a sua história. Estava sob o poder do Espírito Santo. Deus havia acabado de salvar ele de um naufrágio e ainda de uma mordida da cobra. Porém, olha que o povo disse em Atos 28:4: e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Em outras palavras, as pessoas do mundo vão ver você sofrer e vão dizer que isto é porque que Deus não está mais contigo, porque Deus te abandonou, e este Deus que você prega não é real. Mas eu venho te dizer esta noite, meu irmão, que isto é uma mentira do mundo, é uma mentira do diabo, é uma mentira do mundo. Mas agora vem o inimigo mais perigoso, que é o terceiro inimigo, é a carne. Diga aí, a carne. Em Juízes 6:12 diz: aparece o anjo do Senhor a um homem chamado Gideão. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quantos sabem e creem que o Senhor está com você? Quantos sabem e creem que o Senhor está conosco? Pode dar glória a Deus aí, meu irmão, sem medo. Se você crê que Deus está conosco, dê um glória a Deus aí. Declare aí: o Senhor está comigo. Declare aí: o Senhor está contigo, para o seu irmão, aleluia. E Gideão respondeu, Juízes 6:13. Mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? Em outras palavras, a carne se ressente com a dor que nós temos.
e começa a pensar que por causa de estarmos atravessando um problema e porque o vaso de nossa vida foi quebrado, Deus não está conosco. Mas hoje eu venho te dizer, meus irmãos, que se você estiver numa fornalha ardente, o Senhor vai estar com você. Se você estiver na cova dos leões, o Senhor vai estar com você. Se você estiver passando numa tempestade no mar, o Senhor vai estar com você. Ele nunca te deixará, Ele nunca vai afastar de você. Glória a Deus, meu irmão. Se você está passando por um problema, seja econômico, seja no casamento, emocional, espiritual, Deus está com você e irá se levantar por causa da sua misericórdia e por causa de seu favor. Glória a Deus. Mas sua carne às vezes faz isso. O vaso quebrou. Então isso quer dizer que não estava nas mãos de Deus, que eu não estava na mão de Deus? E o olheiro quebrou o vaso. Aí eu chego no quarto inimigo. Esse inimigo, meus irmãos, pode ser considerado o mais perigoso quando o vaso se quebra. Sabe qual é o quarto inimigo? São os irmãos da fé. Não sei se você me escutou falar mais alto. Os irmãos da fé. Diga aí, os irmãos da fé. No livro de Jó, capítulo 22, havia um irmão da fé, o irmão da fé de Jó, um amiguinho de Jó, um irmãozinho, um brother lá, que pertencia à mesma igreja que ele, que até frequentava um GECEL, que eu acho que até participava do congresso lá, Liga dos Jovens, lá na nossa casa. E veio dar uma palavrinha para Jó, no seu pior momento. Jó havia perdido seu negócio, Jó havia perdido sua família, Jó havia perdido tudo. O vaso de Jó literalmente caiu, literalmente quebrou. Apesar que a palavra é clara e Deus o amava, apesar que Deus estava com ele, apesar que ele estava nas mãos do Senhor, a vida de Jó entrou em colapso. E quando a vida de Jó colapsa, literalmente diz a Bíblia que ele era um varão perfeito diante de Deus. Mas agora vamos ver aqui o que o irmãozinho, aquele amigo da fé, aquele amigão de Jó falou para ele. Jó 22, de 1 a 5. Olha o nome do camarada aqui. Ele faz o quê? Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Olha que situação. Este era o pior momento de Jó. E este camarada veio ali dizer: você está sendo julgado por Deus. Ele disse: sua malícia é grande e os seus males não têm fim. Aí continuando aqui, no verso 5: porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste as vestes? Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retivestes o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Meu Deus do céu, que coisa. Irmãos da fé, veja esta doutrina tão grosseira, tão estúpida, tão ilógica. Está metida em todas as vozes que nós ouvimos em nossa vida, no momento de grande dificuldade, no momento que colapsa sua economia, seu casamento, sua família, suas emoções, a sua fé. Mas veja que o Senhor levou o profeta Jeremias na casa do oleiro para ensinar um princípio que você precisa entender: que mesmo que você tenha problemas, mesmo que venham os problemas, mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham situações difíceis, financeiras, que parecem ser impossíveis às vezes, ou que venham problemas emocionais, você ainda está na mão do oleiro. Eu vou repetir, meu irmão: mesmo que venham todos esses problemas, você ainda está na mão do oleiro.
Foi nas mãos do olheiro, um olheiro que amava aquele vaso, que o estava formando, que estava guardando, estava cuidando. Foi em suas mãos que quebrou. Meu irmão, isso vai acontecer. Às vezes a gente acha que através do nosso testemunho, da bênção que a gente recebe, é que vai converter outras pessoas a Jesus, mas não se trata disso, meus irmãos. Se trata da sua fé. É a sua fé sendo provada no fogo. É a sua fé. A sua fé é um escudo, e o escudo, meu irmão, é uma arma de guerra. E onde quer que haja o escudo na Bíblia, há dardos de fogo sobre ele. Portanto, meu irmão, se você tiver fé, virão os ataques, mas no nome de Jesus você irá sair vitorioso. Mas, meus irmãos, se eu parar por aqui e disser que você nunca terá problemas, porque você é lavado pelo sangue do Cordeiro, eu estaria sendo um mentiroso. Porque nas mãos do oleiro, ou seja, nas mãos de Deus, o vaso se quebrou. Jó havia perdido familiares, Jó viveu tragédias, estava enfermo, e aí vem o bendito daquele amigo, daquele brother. E nas igrejas estamos lidando com as mesmas coisas hoje em dia. Há pessoas que estão lutando contra leões, contra ursos, contra gigantes, e temos que batalhar para combater as vozes que nos dizem que Deus não está conosco. Isso é uma mentira. E eu vou te dizer algo, que Deus está contigo em cada batalha que você está passando. Eu vou repetir, Deus está contigo em cada batalha, em cada dificuldade que você está passando. Glória a Deus. E essa foi a lição que Deus queria ensinar ao profeta Jeremias. Esta foi a lição que Deus queria mostrar ao profeta, para que este profeta mostrasse para nós mediante a palavra. E essa lição que Jeremias recebeu, que este oleiro que representava a Deus deixou o vaso quebrar e se romper. Ninguém espera isso. Ninguém espera estar com Deus e estar perturbado, estar com dificuldade, mas a tribulação faz parte da sua formação. A tribulação faz parte da sua formação, meu irmão, e é certo que por trás de toda vitória, por trás de toda a bênção, o prelúdio para isso é a tribulação e a batalha. As pessoas disseram até de Jesus sobre a cruz. Nós vimos aqui, lemos o texto, disseram sobre os apóstolos, de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, e continuam dizendo até o dia de hoje. Agora tudo isso é mentira para te roubar a fé, para te roubar a paz, para te roubar a esperança de que Deus trará um novo dia e te levantará vitorioso em nome de Jesus. Então a lição nesta passagem não é porque o vaso quebrou, porque a Bíblia nunca explicou porque o vaso quebrou nas mãos do oleiro, porque sua vida pode ser quebrada por uma infinidade de coisas, às vezes por coisas naturais, às vezes por coisas espirituais, às vezes por coisas físicas, por coisas emocionais, por más decisões, talvez devido a uma situação do ambiente. Jeremias nunca soube porque o vaso se quebrou. Nós não vemos o oleiro dizer: este barro estava muito duro, ou a roda estava girando muito devagar. Não se trata porque o vaso quebrou, meu irmão. Esta é a lição que a gente tem que aprender. A lição não tem a ver com o vaso, mas sim de ensinar ao profeta o caráter de Deus ante as tribulações de seu povo. Porque Deus disse: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Profeta Jeremias, acaso não poderei fazer com vocês como o oleiro fez com o vaso? E aí, para finalizar, 3 coisas que eu quero destacar rapidamente aqui, que a passagem revela de como Deus trabalha quando sua vida se colapsa como cristão, como homem de Deus ou mulher de Deus, como alguém que ama o Senhor. Quando sua vida, suas finanças, seu casamento, quando tudo se colapsa, quando tudo se quebra, essas 3 coisas. Mas antes eu queria fazer uma pergunta: quantos aqui estão atravessando provas? Creia, meu irmão, você está nas mãos de Deus. Mesmo nas dificuldades, você está nas mãos de Deus. Mas mesmo nas mãos de Deus, você vai atravessar provas. Infelizmente ou felizmente, mas essa é a verdade. Estamos nas mãos de Deus e as provas virão. Mas eu quero te ensinar algo.
Algo que Deus faz quando estamos em um momento de colapso em nossa vida. E a primeira coisa que o Senhor ensina o profeta é: Deus nunca se rende. Diga aí, Deus nunca se rende. Você pode quebrar, meu irmão, 25 vezes, 50 vezes, 1000 vezes, Deus nunca se rende. Ele volta a te levantar em nome de Jesus. Olha o que diz em Jeremias 18:4, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, o que aconteceu? Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O oleiro voltou a fazer um novo vaso. E vim te dizer esta noite, meus irmãos, que no nome de Jesus, Deus vai fazer de novo e outra vez em sua vida, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Diga aí, meu irmão, Deus nunca se rende. Você vai se levantar outra vez, você vai prosperar outra vez, Deus vai abrir portas outra vez, o Senhor vai te conectar outra vez, você vai ser feliz outra vez, você vai desfrutar de uma vida outra vez, você não vai parar em nome de Jesus, você não vai parar, nunca se renda. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, é fiel para terminar, meu irmão. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, é aquele que começa, ele é aquele que conclui. Não importa o que aconteça, Deus vai concluir a boa obra na sua vida. Sabe o que Moisés disse ao Senhor? Senhor, não me deixes tirar as pessoas do Egito para morrerem no deserto. O que eles vão dizer de ti, Senhor? Deus não deixa coisas no meio, meu irmão. Ele finaliza o que ele começou. E se ele começou algo na sua vida, creia, ele vai finalizar. Consegue entender isso? Amém? Onde quer que você vá, ao redor do mundo, você vê obras aí que começaram e que não terminaram. Você vê isso nas cidades aqui, em Itaquera, lá onde eu moro, Zona Norte. Mas Deus sempre finaliza a obra que Ele começou. E o texto diz claramente que o oleiro voltou a fazer outra vez. Então temos que entender que não importa o que você tem passado, que tipo de colapso você tem em sua vida, em qualquer esfera da sua vida, Deus vai voltar a trabalhar outra vez. Ele irá voltar a trabalhar. Deus nunca se rende. E esta é uma das principais lições que o Senhor queria ensinar ao profeta Jeremias, de que Deus nunca se rende. Povo de Deus, Deus nunca se rende. E MW, nossa casa, Deus nunca se rende, em nome de Jesus. Sabe que alguns abandonaram a igreja, né? Alguns saíram, alguns já voltaram, alguns ainda vão voltar. Mas, meus irmãos, o seu amor nunca falha. Por isso eu creio que muitos que saíram irão voltar. Em certo momento a sua fé está lá em cima, em certo momento a sua fé está lá embaixo, e às vezes o seu compromisso também está forte, o seu compromisso está fraquinho, e às vezes o compromisso até não existe. Há momentos que você está bem, há momentos que você está mal, mas porém Deus sempre esteve aqui. Deus continua estando e vai estar aqui, porque Ele não se rende e vai terminar a boa obra aí na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você pense que um homem natural, sendo oleiro, pudesse ter feito um vaso, mas sendo Deus o oleiro, no momento que a sua vida se quebra, Ele continua trabalhando, Ele não para e começa a te levantar novamente. Quando a vida de Agar foi a mãe de Ismael, a vida dela colapsou. Abraão manda ela embora. Chega um momento que ela não tinha mais o que beber, e ela entendeu que ali era o fim dela, que a vida dela tinha acabado. Mas Deus lhe abre os seus olhos e havia uma fonte de água bem à sua frente. Ou seja, Agar não sabia, mas Deus já havia preparado algo, uma saída para ela. E aqui eu vou profetizar sobre a sua vida, meus irmãos. Antes que você caia, antes que a sua vida colapse, Deus já tem um plano para te levantar, em nome de Jesus. Você acha que Deus perdeu o controle, mas Deus não perde o controle. Talvez você ache que as coisas estão indo de ladeira abaixo, mas Deus já tem a solução. O livro de Tiago diz claramente: com a prova
Deus já tem a saída. Com o mesmo problema, Deus já tem a solução. Se fecha uma porta, Deus abre outra porta, porque o Senhor não vai te abandonar, meu irmão. Glória a Deus. Segunda coisa que Deus nos ensina essa noite junto ao profeta Jeremias é que Deus, Ele nunca perde a criatividade. Diga aí, Deus nunca perde a criatividade. E o texto diz que Deus fez outro vaso. Uma coisa que temos que entender é que Deus tem o poder, Deus tem a capacidade de reinventar 1.000.000 de vezes a mesma coisa, sem nenhum problema. Deus pode recriar outra vez, Deus pode fazer outra coisa, pode fazer tudo em sua vida. Deus nunca perde a criatividade. Você sabe que Deus está criando 24 horas por dia. Todos os dias Deus está criando. Deus é criativo, porque Deus, Ele é o Criador. Mas o diabo, ele tem uma particularidade. Ele te faz olhar para o passado, para que você ache que o passado é melhor que o futuro. O povo saiu do Egito e começou a lembrar, começou a reclamar da cebola. Mesmo se fosse talvez uma picanha, né? Mas uma cebola. Deus estava dando o maná, mas eles começaram a reclamar, porque o diabo pertence ao passado, mas Deus pertence ao futuro. Então, meus irmãos, os inimigos sempre irão glorificar o passado, mas a Bíblia diz que é melhor é o que vem do que se passou. Está em Eclesiastes 7:10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Então, meus irmãos, não tenha medo. Deus é o Deus criativo. Não tenha medo, Deus está no controle. Me recordo aqui aquele momento lá no Egito, quando o faraó determinou que ia matar as crianças. Lembra? A mãe teve que colocar Moisés num cestinho, colocar no rio. E aí quem estava tomando banho no rio? A filha de faraó. E aí Miriam, sua irmã, seguiu o cestinho, e quando chegou lá no rio, a princesa pegou o Moisés, aí falou: nossa, que bebê lindo, maravilhoso. Aí Miriam rapidamente falou: olha, você não quer uma pessoa para te ajudar a criar, para dar a mamar, para trocar a fralda? E aí o que aconteceu? A princesa contratou a mãe, devolveu Moisés para sua mãe e ainda pagou uma grana. Meu irmão, olha aqui como Deus é incrível. O menino estava marcado para a morte, mas foi morar no palácio. Sua mãe verdadeira acabou cuidando dele e ainda foi paga para isso. Deus não é demais, meus irmãos? Deus é um Deus criativo, Deus é tremendo, Deus é incrível. Deus faz coisas que você não vai entender, porque Ele é um Deus criativo. E a terceira lição que Deus queria ensinar ao profeta Jeremias é uma lição de extrema importância, que no momento que sua vida desmorona, mesmo estando nas mãos do olheiro, Deus nunca para de melhorar a sua vida. Diga para o seu irmão aí: Deus nunca para de melhorar a sua vida. E aqui agora vem algo extraordinário. Deus pode fazer um vaso muito melhor do que aquele que se quebrou. Na hora que desmorona a sua vida, entenda que Deus tem algo melhor para você. E eu estou dizendo que Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Você devia aplaudir ao Senhor aí, meu irmão. Dá um glória a Deus. Deus preparou algo melhor, porque cada vez que um vaso quebra, Deus tem algo melhor para você. Aquilo que a gente achava que era um problema, era Deus preparando algo melhor para a sua vida, para a nossa vida. Porque se Deus já fez isso, meu irmão, Ele continuará fazendo. Aleluia. E aqui está o princípio. A Bíblia diz que o vinho novo não pode estar em odres velhos. Lucas 5,37 diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Então, meu irmão, se você coloca vinho novo em odre velho, o odre velho se rompe e se perde o vinho. E o Senhor explica este princípio aqui: o vinho novo tem que estar em odres novos. Portanto, quando chegar o vinho novo, quando chegar o tempo dessa colheita do vinho novo, você precisa receber algo de Deus no vaso novo, meu irmão, no odre novo. Ele tinha que pegar os odres velhos e descartá-los, jogar fora, porque não eram bons. O odre velho tinha sido gasto e não podiam utilizá-lo para receber o vinho novo.
E é isso que Deus faz com a nossa vida e com a sua vida, com a minha vida. O que Deus está nos ensinando é que para receber o vinho novo, o novo de Deus, é necessário tirar o odre velho. Isso que Ele está ensinando a Jeremias. Às vezes o odre velho tem que se quebrar, às vezes o vaso tem que se romper, porque o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, o que Deus vai fazer na sua vida é tão maravilhoso, que o vaso velho não iria suportar. Então, meu irmão, você precisa do vaso novo para suportar aquilo que Deus tem para a sua vida. E de repente você pode pensar: meu Deus, eu tive um problema com o sócio na minha empresa. E aí você está morrendo porque ele levou todos os seus clientes. Meu irmão, Deus vai trazer um cliente tão poderoso que, se teu sócio ainda estivesse aí contigo, ele ia estragar todo o seu futuro. Então eu venho dizer esta noite, em nome de Jesus, se prepara para receber um vinho novo em sua vida. Mesmo que esteja passando por uma situação de colapso, você está nas mãos de Deus, nos planos de Deus, e o que vem é muito melhor do que aquilo que se foi. O oleiro ao seu tempo manda o profeta parar de chorar pelo vaso que quebrou. Quem tem ouvidos, ouçam o que eu vou dizer. Pare de chorar pelo vaso que quebrou. Comece a trabalhar no vaso novo. Comece a agradecer pelo vaso que Deus está fazendo. E ele imediatamente começou a trabalhar no vaso novo. E é assim que Deus vai fazer com você. Foque-se no que vem, crendo que o que vem será melhor. Não sei para quem eu vim falar essa noite, mas há coisas que colapsaram em sua vida, mas nunca acredite na mentira do diabo, que Deus não está contigo. Por isso Paulo já dizia: somos vasos de barro, mas com o tesouro por dentro. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E por isso somos atribulados em tudo, perseguidos em tudo, mas nunca nos vence, porque Deus sempre tem um plano para a nossa vida. Porque no momento que a sua vida colapsa, você não entende, mas temos que crer que algo melhor está a caminho. O Senhor está pronto para mudar muitas coisas em sua vida. Há rompimentos vindo em nome de Jesus. Algo está a ponto de vir em sua vida, e essa situação vai mudar em nome de Jesus. Diga aí para o seu irmão: vai mudar em nome de Jesus. Tem um hino que a gente canta muito, né, que é muito bonito, que diz assim, vou tentar cantar aqui: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Por isso que eu não canto, por isso que eu prego. Mas como eu disse, meus irmãos, eu não sei qual a situação que você chegou aqui, não sei qual é a sua dificuldade, o milagre que você tanto precisa, mas nós estamos aqui na terça do sobrenatural. E eu quero, meus irmãos, que você comece a orar aí onde você está. Eu quero que você comece a orar crendo que Deus vai romper em suas finanças, que Deus vai romper aí em sua família, que Deus vai romper em seu relacionamento. Espírito Santo, toca em nossa vida, restaura-nos. Receba aí, meus irmãos, a glória de Deus, receba a presença do Espírito Santo onde você está. Comece a orar agora, comece a clamar, comece a ser outro vaso, comece a ser um vaso novo. Ore aí, meu irmão, por milagres de restauração, de saúde. Ore por uma unção que vai transformar suas emoções, suas relações, sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando o oleiro queria fazer outro vaso, ele não podia usar os fragmentos do vaso quebrado, porque este barro havia endurecido, havia sido mal formado e havia sido descartado. E, meu irmão, há coisa que na sua vida, que por mais que você ore, Deus não vai te dar.
porque não pertence àquilo do novo que Deus tem para fazer na sua vida. Há colapsos em sua vida que nunca vão dar liga naquilo que Deus tem como novo para você. Não é que Ele não quer, não é que Ele não pode fazer, mas Deus não quer. Então você tem que aprender a tomar certas perdas para grandes lucros. Agora, se é certo que as coisas do passado não vão voltar, há coisas em minha vida, em sua vida, que quando colapsaram também não vão voltar. Então não importa quanto fé de você tenha, essas coisas não vão voltar. Mas há outras coisas que nem sequer precisará de fé para que Deus as traga, porque faz parte do seu novo plano. Você consegue entender isso? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te damos glória, te damos louvor. Senhor, nós precisamos ser quebrados, nós precisamos, Senhor, de um vaso novo. Senhor, nós não podemos receber o que o Senhor tem para nós nesse vaso velho, nesse vaso podre, nesse vaso, Senhor, que está rachado, nesse vaso, Senhor, que está endurecido. Deus, faz algo novo agora, Senhor. Restaura, Senhor. Toca, Senhor. Nos faz de novo. Senhor, Tu és o Deus, Tu és o oleiro. Senhor, nos refaz, nos faz novamente. Toca, Senhor, novamente. Enche de nosso Espírito Santo novamente. Enche com Teu poder novamente. Enche, Senhor, com Teu amor novamente. Deus, em nome de Jesus, Pai, toca cada pessoa aqui. Faz um milagre esta noite, Pai, que eles possam ir para casa certo do seu milagre, certo, Senhor, da vitória, certo, Senhor, da vitória financeira, certo, Senhor, da restauração no relacionamento, no casamento, certo, Senhor, de as contas pagas, certo, Senhor, de um milagre financeiro em nome de Jesus, Pai. Eu creio. E nós te damos louvor, e nós te damos graça, e nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.